Olá, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Saúde em Conexão. Já começamos te desejando um feliz 2025, que seja um ano muito abençoado para você, para toda a sua família. Olha só, gente, já estamos aqui, janeirão, e janeiro é o mês, né, que a gente fala muito sobre saúde mental, janeiro branco. Gente, vocês acreditam? Daqui a pouquinho eu apresento o nosso convidado aqui, que vai nos ajudar bastante. Já agradeço a Mayara, que está aqui mais uma vez, mas vou passar essa informaçãozinha aqui que a gente estava conversando. Gente, nunca se falou tanto em saúde mental, o que era um assunto de tabu. Ele está virando realmente pauta de referência aí nas conversas, né, sobre saúde mental. E antigamente era algo tratado realmente com certo preconceito, mas hoje é uma questão muito necessária. O Brasil, gente, ainda lidera o ranking como o país mais ansioso do mundo. Quem será que sofre de um transtorno de ansiedade? Confesso que às vezes eu tenho um pouquinho de ansiedade, mas a gente vai ver até que nível essa ansiedade é boa ou não. São mais de 12 milhões de brasileiros que sofrem, gente, com um tipo de transtorno de ansiedade ou algum problema de saúde mental. Então, a gente está aqui hoje com o nosso convidado, o Dr. João Bula, psiquiatra, parceiro da SSG. Doutor, muito obrigado, tá, pela tua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, principalmente por esse assunto tão impactante, né? Eu que agradeço a oportunidade aí da gente estar conversando, né? Num novo ano. Isso. Novamente sobre saúde mental, tão importante aí no mês de janeiro, como você falou, né? Sim. O momento da gente refletir aí os planos para 2025 e pensar na saúde mental junto. Principalmente, né? Porque agora acabaram as festas e aí a gente começa, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, mas não, né, doutor? Os boletos já começam em janeiro. 2025, no começo do ano, eles estão todos aí, né? Estão todos aí, não tiraram férias. É verdade. Doutor, especialmente aí, né, após um período que a gente teve bem complicado, né, de saúde pública, mundial, né, quais são hoje os transtornos, né, de saúde mental mais comuns ou os que se evidenciaram mais, assim, de lá para cá, né, ou que permanece, que prevalece? Sim. Olha, as estatísticas que você trouxe no começo aí, né, elas reforçam, acho que o que a gente vê na prática do dia a dia no consultório mesmo, né? Então, os transtornos de ansiedade com certeza estão no topo da lista, né? E também o transtorno depressivo também, acho que, né, a depressão maior aí, acho que faz uma dupla aí com a ansiedade. Com certeza, acho que é a incidência maior, né? Então, depois da pandemia, acho que a gente acentuou muito isso, né? A gente teve quase uma segunda epidemia de transtorno mental no pós-pandemia, assim, né? Principalmente com ansiedade, com as alterações de humor, com insônia, tanto pelos efeitos mesmo do próprio Covid, eu acho, como pelas N situações que todo mundo passou de dificuldade, né? E todas as consequências dessa epidemia. Então, isso aumentou muito, assim, né? Nesses últimos anos. E eu acho que, assim, a gente tem que pensar na ansiedade e na depressão. Ela aparece de uma forma mais incidente como uma doença primária mesmo, né? Que é o que a pessoa traz diretamente na consulta, mas ela aparece muito como comorbidade também para outros transtornos, né? Então, por exemplo, assim, você pode ter um transtorno de personalidade com ansiedade, você pode ter um transtorno bipolar com episódio de ansiedade, né? Você pode ter um paciente esquizofrênico com ansiedade, né? Entendi. Isso é muito comum nos quadros psicóticos também. Se você pensar, por exemplo, ali quando a pessoa começa o desenvolvimento da doença, quando ela tem um primeiro surto, às vezes quando ela começa a medicação, estabiliza, retorna um pouco para a realidade, ela vê os prejuízos que ela teve. Com toda a mudança que a doença traz, ela deprime, ela fica ansiosa, né? Inclusive com risco alto de suicídio às vezes, né? Porque ela observa todas aquelas mudanças que estão acontecendo na vida dela, e acho que a própria mudança de percepção da realidade que a doença traz, assim, né? Certo. De um estranhamento de realidade. Então a gente tem ansiedade e depressão em tudo isso, assim, né? Então, com certeza, elas acabam sendo as mais prevalentes aí, ainda hoje. Fazendo só uma correção que eu falei que eram 12 milhões de brasileiros. Não, gente, são 18 milhões de brasileiros. É muita gente, né? É muita gente. 12 milhões são os que têm uma incidência de doença depressiva, né? E a gente lidera o ranking da América Latina, né, doutor? Isso, Então, nós somos o país mais ansioso do mundo e ainda estamos na frente na América Latina com sintomas de depressão. E assim, ó, a gente tem que pensar que tanto na ansiedade
quanto nos transtornos depressivos, assim como os outros transtornos também, né, dentro da psiquiatria, elas têm apresentações muito heterogêneas, assim, né? Então, não é tudo assim, todo mundo vai apresentar da mesma forma, né? E aí cada um vai ter uma intensidade de sintomas, né? Vai ter um contexto que esses sintomas vão acontecer e de acordo com essa intensidade, com esse contexto, com o prejuízo, é que a gente vai determinar algum tratamento. Ô, doutor, então essas patologias psiquiátricas, não sei se é assim que a gente pode chamar, elas têm muito mais componentes relacionados ao nosso ambiente, convivência do nosso círculo de família, amizades, trabalho? Com certeza. Eu acho que assim, ó, tem uma questão genética, né? Uma predisposição genética, mas a gente não pode colocar a questão aí da hereditariedade como um fator determinante, assim, né? Ela é mais um fator, é um fator de risco a mais que causa essa predisposição. Mas os fatores ambientais, os fatores sociais, os fatores de personalidade da pessoa, de funcionamento, esse conjunto aumenta a chance de você desenvolver ao longo da vida, com certeza. O doutor, e falando isso da questão do ambiente e da própria questão aí, pegando o gancho da ansiedade, né? Como a gente percebe? Porque assim, alguns falam, né? Ter um certo nível de ansiedade é bacana, faz parte, todo ser humano acaba tendo. Mas como a gente começa a perceber isso? Se tá normal, se tá em excesso, o que acabou? Porque assim, acho que a gente não tem a capacidade de perceber que aquilo virá um transtorno, né? De saúde mental. Sim. Até que ponto? Tem alguns sinais que a gente vai percebendo, que o indivíduo vai percebendo, ou de repente criança, adolescente, para os pais identificarem, ou até mesmo a gente, né? Quando isso acaba excedendo, né? Sim. Porque assim, né? Eu sempre falo que a ansiedade é uma coisa que todo mundo vai ter ao longo da vida. Não tem como a gente escapar de ter ansiedade, né? Porque é uma emoção natural, assim, né? É uma reação, na verdade, que a gente tem de um instinto de sobrevivência, de proteção, né? Então, se a gente tem um evento desconhecido, um casamento, por exemplo, né? Ou a gente tem uma expectativa muito grande com alguma coisa, a gente vai ficar ansioso, né? Isso é normal. A questão é assim, isso precisa ter um autocontrole disso, né? A gente precisa conseguir controlar aquilo e precisa ser autolimitado. Então, assim, aquela ansiedade que vem, né, antes da situação, acontece, ela vai embora. Né? Isso fica ao longo da vida em diferentes circunstâncias. O problema é quando os sintomas eles começam a cronificar. A pessoa entra num estado de alerta, né, que a ansiedade traz, e esse estado de alerta ele não vai mais embora. Né? A pessoa fica num alerta constante. Então ela começa a ter insônia, né? Ela não tem mais uma qualidade de sono bom, porque o mesmo estado de alerta que está durante o dia está à noite. Né? Então, e aí começa uma série de sintomas, né? E aí que entra nessa manifestação mais heterogênea que eu falei, porque não é todo mundo que vai observar os mesmos sintomas, né? Desde aquelas sensações mais graves de falta de ar, de taquicardia, de sensação de morte, né? Formigamento pelo corpo, às vezes as pessoas descrevem, a sensação de falta de ar e o prejuízo, né? Então, assim, a gente começa a olhar para a ansiedade pensando nela uma coisa mais patológica quando esses sintomas, eles persistem, né, além do normal, a pessoa fica nesse alerta além do normal e ela começa a ter prejuízo. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue mais viver as coisas como ela vivia, ela começa a se isolar, evita ambiente público, porque o ambiente público com muitas pessoas piora os sintomas, né? E aí a gente pode pensar que essa ansiedade já não está mais normal, né? Então, tudo aquilo que gera um prejuízo, né, que muda o comportamento da pessoa no dia a dia, que interfere na rotina, na forma dela lidar com as pessoas, com o trabalho, né, pode ser um indicativo que tem alguma coisa ali que não está bem mais e que talvez precise de algum tipo de tratamento. Certo. A gente colocou a questão da hereditariedade, né, da genética, né, mas também do ambiente em si. Né? E como a gente faz para controlar essa questão do estresse nas nossas rotinas, né? E porque assim é muito difícil, acho que o paciente ou a pessoa que está passando por um quadro de estresse, de ansiedade, identificar que realmente está passando por isso, né? E até mesmo admitir. Admitir, né? É mais difícil. Isso. Admitir. Isso é um ponto, assim, ó, que aí a gente vê muito na prática, assim, que às vezes o que acontece? A pessoa, ela tá numa rotina de um estresse intenso, de um esgotamento intenso que está adoecendo ela. Sim. Mas como se fosse uma normalização do estresse, assim, né? Ela não consegue fazer um link
entre o que ela está vivendo e o que está acontecendo com a saúde mental dela. E ela vai procurar um atendimento querendo entender o porquê daqueles sintomas, sendo que ela acha que a vida está normal. Sim. Né? Então, acho que o primeiro desafio é porque assim, a gente vai ter situações de estresse em diferentes momentos, né? E o estresse do trabalho é um, de casa é outro, da escola é outro, né? Então, a gente conseguir identificar, né? Como está a nossa rotina no primeiro ponto, né? Como que eu estou organizando a minha rotina, como que eu estou levando a minha rotina e o que está me adoecendo, é o primeiro passo para a gente entender, olha, tem alguma coisa errada aqui que eu preciso mudar, porque senão não tem como melhorar esses sintomas, né? Esse contexto tem alguma coisa que está influenciando que eu preciso de uma mudança. E é isso que às vezes as pessoas não conseguem fazer, esse link, né? Isso é para tudo, viu? Desde assim, do estressor mais leve, né? Coisas de rotina mesmo, até estressores mais graves, assim, né? Que entra em questão de, às vezes a pessoa está passando por uma situação de violência psicológica, violência física mesmo em casa, né? Num adoecimento crônico por conta dessa situação, e ela não consegue mais fazer essa correlação, tamanho o tempo de adoecimento, que aquela situação toda, né? Tá levando ela e já aos ficou sintomas. normal pra ela, né? Normalizou, entendeu? Normalizou. Então, e às vezes ela não consegue nem perceber como sair daquilo, né? Porque realmente ficou... Com certeza. Algo... esses dias eu estava lendo uma entrevista que fala assim, né? A gente vai falar um pouquinho mais de higiene do sono mais pra frente, mas falando que o ser humano, muitas vezes, ele acaba se viciando no cortisol, né? Sim. Pra ficar, muitas vezes, ali à noite. Eu tô com uma colega, depois ela vai assistir esse vídeo, que ela vem numa rotina também muito desafiadora, né? Principalmente, assim, e de estar o tempo todo fazendo as coisas. E agora foi chegando no final, chegou no final do ano... Ela teve que diminuir o ritmo de trabalho, ela voltou para terapia, porque ela não conseguia ficar parada, né? Sim. Então, assim, existe esse vício também nosso de você estar ali viciado no cortisol, na adrenalina. Eu acho que sim, né? Que eu acho que é aquela parte do estresse positivo, né? Tem algum estresse que é positivo nessa história toda? Né? Tem. Sim. Né? Eu acho que assim, esses momentos que a situação de estresse, né, é porque você está tentando superar um desafio, está tentando alcançar uma meta, né, tá te motivando, tá te gerando criatividade para fazer alguma coisa, é extremamente positivo. O que a gente não pode pensar é assim, em cronificar isso, né? Esse ciclo, ele precisa ter um começo, um meio e um fim ali, né? Então você pode estar num momento mais positivo que isso está ali te dando um gás para resolver um monte de coisa, para conquistar um monte de coisa, às vezes melhorar o teu desenvolvimento pessoal, profissional, mas tem que ter um fim ali, né? Porque se ele cronificar também nesse estresse todo, aí a gente vai começar a entrar na parte negativa, que é o esgotamento, que é o excesso de cobrança. Aí aquilo que motivava começa a virar uma rotina do quê? De medo, né? De uma sensação de ameaça, de qualquer coisa que não tem nada de desenvolvimento positivo, né? É só maior labilidade emocional, maior sintoma de ansiedade, insônia, e tudo isso vai cronificando para um adoecimento. Então, acho que é aí que a gente tem que tomar um cuidado, né? Buscar esse equilíbrio, né? Sim. E esse fim, né? Desse processo. E a gente estava falando sobre a questão, a dificuldade que a gente tem em admitir que a gente tem um problema e precisa de ajuda. Sim. E eu acho que quando a gente fala sobre saúde mental, isso é muito pior. Aumenta muito mais. Porque quando a gente fala pra pessoa, olha, você tá muito estressada, tá muito ansiosa, eu acho que era importante você ir pra um psiquiatra. A pessoa, o quê? Você tá achando que eu sou doida? Vai me internar? Às vezes a não pessoa precisa se de ofende remédio. Até, né? Sim. A gente fala, não, às vezes tomar remédio vai te trazer a qualidade de vida e tá tudo bem você tomar remédio. Só que tem essa resistência por parte das pessoas, né, doutor? Tem essa resistência. E aí, assim, né, o que é comum? A pessoa, ela se enche de atividade, né, se enche de demanda, e os cuidados com ela deixa assim, se der tempo, né? Então, aí a gente pode falar assim, né, aqui entra essas listas de começo de ano, né? O que eu vou fazer esse ano? Então, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, e a gente esquece de pensar na gente, em primeiro lugar, antes de qualquer demanda, né? Então, assim, acho que o grande objetivo é o quê? A gente pensar assim, vamos fazer as nossas listas de início de ano, né? Vamos. Mas vamos colocar a gente em primeiro lugar, né? Vamos pensar como que a gente vai cuidar de nós mesmos durante esse ano, independente do que a gente for fazer. Porque daí a gente vai estar buscando o quê? Um ano que a gente consiga produzir melhor com menos esgotamento, né? Chegar no fim do ano, no fim daquele ciclo
que você tem mais intenso de atividade, menos esgotado e mais produtivo. Acho que é o grande desafio, né? Mas a gente precisa pensar nisso, né? Que nem você falou, não como uma ofensa, né? Mas como um plano de vida, uma parte do teu planejamento para as atividades que você vai pensar para 2025. Ainda pegando essa perguntinha da Mayara, como a gente, de repente, no seu consultório, as pessoas, elas te procuram já cientes que identificaram o problema, ou ainda a maioria está indo, tô vindo porque a minha mulher falou isso, tô vindo porque meu irmão falou isso, né? Como a gente identificar essa questão no outro e poder ajudar, de que maneira, porque às vezes numa conversa a gente não consegue ali passar para a pessoa sem ofender, né? Sem ofender. Sim. E queria, por curiosidade mesmo, saber se as pessoas elas vão mais motivadas realmente porque perceberam, né? E também essa questão do medicamento, né, Mayara? Que nem você falou, porque as pessoas, acho que elas ainda têm muito preconceito, né, doutor? De que vão ficar viciadas. Sim. Ai, vou tomar tarja preta, onde já se viu. De que vai ser pra vida inteira, né? Então, se o doutor puder falar pra gente que tem um prazo, vai recebendo ali né, vai receber alta no futuro, né? Assim, eu acho que hoje eu vejo que mudou muito, porque muitas das pessoas que vão buscar tratamento já estão em psicoterapia. Então, eu vejo que assim, a psicoterapia, ela baliza um pouco a questão até do tratamento medicamentoso. Né? Ela ajuda um pouco as pessoas a já irem com insight do que a medicação pode ajudar. Qual é o objetivo da medicação no tratamento, né? Que a medicação não vai resolver tudo. Né? Então, acho que as pessoas que estão em terapia, elas já vêm mais direcionadas. Né? Entendendo, assim, qual é o limite da medicação, qual é o objetivo da medicação, quais são as questões da terapia e como que a gente pode levar as duas coisas juntos para ter um resultado melhor. Certo. Mas, com certeza, chegam aqueles que chegam, né? Por demanda do irmão, do pai, do vizinho, né? E aí a gente tenta fazer um trabalho de conscientização. Não é fácil, e às vezes, assim, a gente não consegue colocar essa pessoa em tratamento, né? Porque, assim, num primeiro momento, acho que é positivo quem está em volta acompanhar essa pessoa. Mas a decisão do tratamento é dela. Sim. Né? Então, se ela não entender o porquê que ela está ali, né? Qual é o objetivo daquele tratamento para ela, às vezes, mesmo a gente conversando, conscientizando, explicando, a pessoa não adere ao tratamento, assim, né? Certo. E o objetivo do tratamento em si, assim, é ter um tempo de tratamento, né? Claro que a gente tem os quadros mais crônicos, né? Que dão tratamento para a vida toda. Mas em muitas situações, né? A gente vai pensar na medicação por alguns momentos específicos. Certo. Né? Isso para cada caso. E eu acho que a terapia baliza muito isso, assim, né? Ela ajuda muito nessa conscientização de tratamento. E a pessoa começar a fazer esse link melhor que a gente conversou, sabe? De normalizar algumas coisas e ela começar a entender que as coisas não estão tão bem quanto ela imagina e que isso está influenciando o estado mental dela, né? Então, acho que isso faz diferença. Tanto para os quadros mais agudos quanto para os crônicos também, né? Porque o paciente, por exemplo, assim, um paciente que é bipolar, que é um quadro mais crônico que vai precisar de um tratamento para a vida toda, às vezes é difícil a gente conscientizar ele que ele precisa manter esse tratamento para a vida toda. Entendi. Porque ele sai da crise, ele melhora, e melhora muito. Fica funcional, trabalha, estuda, então ele pensa, opa, sarei. Né? Então eu não preciso mais da medicação. E aí ele entra num outro surto e fica numa repetição de problemas, assim, né? Por conta desses surtos todos. Então, esses pacientes, a terapia também ajuda, porque ela ajuda o quê? Um pouco nessa vigilância dos cuidados, né? Do paciente aprender a identificar quais são os sintomas que pode estar desestabilizando ele, a gente fazer uma intervenção mais precoce, como também nessa conscientização, né? Nesse processo de tratamento mais longo, né? Dos benefícios que o tratamento vai levar, das não reinternações. Então, mas é bem desafiador, assim. Né? Mas as pessoas hoje estão mais abertas, eu acho, para isso. Estão mais abertas. Então, com certeza. O doutor, assim, às vezes as pessoas, né, já procuram um médico porque já não tá legal, né? A saúde mental não tá legal. Não existe milagre, né, doutor Noel? Só medicamento que vai fazer efeito. Sim. Mas pra gente esclarecer pra quem tá assistindo a gente, porque de repente o pessoal fala assim, vou lá, vou conseguir um remedinho, vou melhorar do dia pra noite. Qual é o tempo, né, desse paciente? Lógico que depende de cada situação, mas para o medicamento começar a agir no organismo, a pessoa entender, né? Porque não é do dia para a noite, né, doutor? Né, tem um prazo aí para esse medicamento ele começar a fazer a diferença na vida do paciente?
Sim. A característica principal das medicações é que elas não têm esse efeito imediato, né? Então, não é uma medicação que você vai tomar hoje de manhã e à tarde você está melhor, né? Algumas específicas vão ter uma resposta mais imediata, né? Mas a maioria das medicações para tratamento não é esse efeito imediato. É um efeito bem acumulativo, assim. Então, uma coisa que a gente tenta sempre conscientizar o paciente, isso também é importante, né? Além da gente conscientizar da importância do tratamento, é a gente conscientizar e explicar o que vai ser esse tratamento, como esse tratamento acontece, porque senão as pessoas abandonam antes da hora, né? Então, assim, a maioria das medicações, a gente tem um efeito acumulativo das medicações, né? Cada semana que passa, essa medicação vai trazendo uma resposta melhor. E às vezes na primeira semana, ali, né, nos primeiros 7, 10 dias, às vezes até nos primeiros 15 dias, a sensação de melhora ela é pobre, assim. E aí, às vezes, desestimula o paciente a manter o tratamento. Certo. Né? Então, a adesão é muito importante, né? Tomar todos os dias a medicação, porque senão você vai ter falha nesse acúmulo de resposta. E é uma resposta que você precisa ter um pouco de paciência ali, às vezes nos primeiros 7, 15 dias, né? Nas próximas semanas esse efeito ele vai se acumulando, né? E para o ajuste de dose também a gente precisa esperar ali um início de tratamento ali, em torno de 6, 8 semanas. Por quê? Porque a gente precisa ver a adaptação do paciente com essa medicação, qual é a resposta que ele alcançou nessa dose inicial, para a gente pensar se precisa ainda de algum ajuste, se ele vai fazer uma manutenção nessa dose que a gente iniciou ou não, né? Qual foi a resposta que ele teve. E é muito comum as pessoas desistirem nessa etapa inicial, assim, né? Então, às vezes, não melhorou ali nos primeiros 7, 15 dias, ela vai para outro médico, ela vai pedir uma outra opinião. Aí o médico troca. Aí uma semana não deu certo, ela vai para outra. E ela não consegue entrar naquele ciclo de melhora. Porque ela fica trocando tanta medicação que ela nunca consegue chegar nesse ponto que o remédio está numa dose adequada, está num efeito adequado para ela começar a sentir os efeitos terapêuticos do remédio. Então, é um processo, né, inicial aí pelo menos de 4 a 8 semanas para a gente estar começando a ajustar as coisas, observar uma melhora progressiva, uma adaptação e fazendo os ajustes no tempo certo. Porque não adianta também eu começar com uma dose muito alta, querendo uma resposta rápida, que daí eu vou acabar dando mais efeito colateral do que resposta para esse tratamento. Né? E eu também vou fazer com que a pessoa desista. Então... E o objetivo é que ela continue, né? Continue, né? Então, assim, depois, o tempo de tratamento, ele depende de muitas coisas, assim, né? Então, se é um quadro mais autolimitado, você precisa pensar se é um primeiro tratamento, se é um segundo, se é um terceiro, né? As orientações de manutenção de tratamento, mesmo depois que a pessoa estabiliza, né? Para cada episódio acaba sendo um tempo maior, né? 6 meses, 1 ano, dependendo da situação que a pessoa está naquele momento, da intensidade dos sintomas, do contexto todo, você vai programando isso com reavaliações periódicas, né? Mas tem os casos também, né? Como os quadros psicóticos, os transtornos de humor mais grave, alguns quadros mais crônicos, que aí é um tratamento para uma vida toda, né? E quando a gente fala em tratamento, o que além dos medicamentos é importante para esse paciente ficar bem? Olha, acho que um ponto é a terapia, né? Que a gente já trouxe aqui. Acho que essa questão de estar em terapia faz muita diferença, né? E acho que assim, a terapia e a atividade física é o principal, assim, né? Principalmente os pacientes ansiosos, né? Então, assim, a atividade física, ela ajuda o paciente... Não só a questão de baixar um pouco aquela adrenalina toda, melhorar a qualidade do sono, mas às vezes aquele paciente que está mais prostrado, está mais isolado, ela ajuda a tirar o paciente um pouco de dentro de casa, sabe? Socializar de novo, conviver com outras pessoas, né? Isso tudo é positivo no tratamento. Então, com certeza, mas aí a gente tem que ter aqueles cuidados com o sono também, né? Tem que ter um cuidado da vida como um todo, né? Inclusive, assim, tem muitas pessoas que adoecem por outras doenças clínicas, né? Então, o paciente às vezes tem um quadro neurológico muito grave, tem uma doença cardíaca, tem uma doença endocrinológica, que também corrobora para ela não ficar bem. O tratamento de todas essas doenças também é necessário para você conseguir um resultado, né, no tratamento psiquiátrico. Então,
Não adianta, por exemplo, você ter um hipotireoidismo descompensado, né? Você ter uma doença neurológica muito grave descompensada e querer melhorar tudo com medicação psiquiátrica, é um conjunto, né? Então, você está bem na tua saúde como um todo, né? Nesses acompanhamentos, na terapia, na atividade física, nos cuidados com o sono, né? Nos cuidados todos, na identificação desses estressores todos que podem estar fazendo você adoecer, é o que vai fazer a diferença, né? Porque se você tomar só a medicação e não fizer nenhuma mudança dos gatilhos, dos fatores ambientais que estão causando isso, a resposta vai ser ruim, né? A gente não vai conseguir chegar naquela resposta satisfatória. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que pensar e mudar para a gente conseguir uma melhora, uma evolução melhor. E já que você falou em sono, qual a importância? Porque tem muita gente que negligencia. Até mesmo para produzir mais. Eu vou dormir meia-noite e acordar às 5 porque eu produzo melhor, essa quantidade de horas para mim tá ótimo. Só que qual que é a real importância do sono para a saúde mental? Saúde mental, né? E o que é a higiene do sono, né? Olha, o sono, assim, é aquele momento, né? Que a gente tem um grande ganho cognitivo, na verdade, né? Quando a gente está dormindo e descansando. Então a gente melhora, se a gente tem um sono adequado, aquele sono que é reparador, que descansa, né? Aquela quantidade de horas suficiente para ficar bem, né? A gente melhora foco, melhora concentração, melhora aprendizado, né? Melhora retenção de informações, né? As nossas memórias a longo prazo, elas acontecem durante o sono, né? Com novas conexões neuronais ali que ocorrem nesse período. Então, toda essa parte cognitiva está em torno de um sono de boa qualidade, né? E o sono também, ele impacta diretamente no tratamento dos transtornos como um todo, né? Então, por exemplo, assim, ansiedade, depressão causa insônia. A insônia, ela piora o humor e a ansiedade. E a pessoa fica nesse ciclo negativo, né? Sintomas, insônia, piora do quadro. Então, a gente precisa melhorar as duas coisas ali, né? E o sono faz toda a diferença nesse prognóstico mais positivo ao longo do tempo. Paciente bipolar, por exemplo, né? Que daí ele já tem um termo diferente que a gente usa, que é a redução da necessidade do sono, né? Ele não tem insônia. Ele passa a dormir um tempo muito curto e fica com muita energia. Mas isso é prejudicial, né? Desorganiza ele, faz parte de todo aquele quadro de mania, né? Que perde funcionalidade, que leva para internação e tudo mais. Então, às vezes, o que é um fator preditivo de melhora? Essa melhora dessa redução da necessidade do sono, desse sono não reparador. Então, ele impacta em tudo, né, na saúde mental. Né? E, assim, no próprio esgotamento, na própria disposição do dia seguinte, né, às vezes a gente tem situações que se confundem com alguns transtornos que, na verdade, é por privação de sono. Né? A pessoa trabalha num horário exaustivo, tem uma rotina exaustiva, e isso vai sobrecarregando ao longo do tempo. Né? Doutor, e tem alguma recomendação assim do ideal para se dormir? Porque que nem a Mayara falou, né? As pessoas acabam, eu vou ficar um pouco mais acordada para produzir, para eu poder amanhã compensar, né? Para mim 6 horas está suficiente, para mim 8 horas já é o suficiente, para uns 12 horas é o suficiente. É recomendável, assim, algum período realmente para descanso? Ou a partir de que horário a gente teria que estar descansando? O tempo de sono, isso é muito individual, né? É uma predisposição de cada um. Cada um vai ter o teu tempo de descanso, né? De ter uma qualidade de sono. Tem gente que às vezes dorme 5 horas e se sente bem, outros dorme 6 horas e se sente bem, 8 horas. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? É uma predisposição biológica de cada um. Mas é importante o quê? A gente criar alguns hábitos, né? Você falou da questão da higiene do sono, né? O que é a higiene do sono? É a gente buscar uma qualidade do sono. O que eu posso modificar para ter um sono melhor, né? Então é importante, independente do seu tempo de sono, você criar um hábito de dormir num determinado horário, né? Criar essa rotina, né? Para o teu cérebro entendendo que chegou naquele momento, é hora de ir desligando, né? De mudando aquela rotina toda intensa para poder entrar num sono melhor, né? E aí tem umas coisas que ajudam bastante, né? Então, por exemplo, assim, evitar bebida alcoólica, que muitas vezes acaba sendo estimulante à noite, né? Quem tem o problema da insônia. Outras bebidas estimulantes, então tudo que tem cafeína, né? Café, refrigerante, chá escuro, essas coisas não dá para tomar. Cuidar com a alimentação para não ficar exagerando muito antes de dormir, porque isso vai interferir na questão do sono, né?
atividade física, embora ajude a melhorar o sono, algumas pessoas não conseguem, elas sentem mal de fazer a atividade física à noite, porque elas demoram para conseguir dormir. Fica com aquela fadiga, né? Às vezes de uma atividade física muito extenuante, e aí ela não consegue fazer atividade física à noite para dormir. Então, você achar o horário que é melhor, para não atrapalhar o sono inicial, principalmente, né? Não ter aquelas dificuldades todas. Acho que tudo isso faz parte. E ter um cuidado com o celular, né? A tela. Nossa. Né? Dormir com a TV ligada, né, doutor? Um barulho, né? TV ligada, luz, mexendo no celular por muito tempo, né? Quartinho escuro, né? Porque assim, ó, às vezes as pessoas elas acham que assim, né? Que ficar olhando na tela do celular e recebendo aquele monte de informação, mesmo que você não está estudando, não está lendo uma informação importante, alguma coisa assim, que isso vai ajudar a dar uma desligada para dormir melhor. Realmente, algumas pessoas têm benefício, assim, né? Fala que fica ali olhando foto, olhando algumas coisas, desliga e dorme. Né? Mas assim, na grande maioria a gente vê que acaba prejudicando muito né? Muitas das queixas de insônia inicial estão no uso de tela. Porque a pessoa fica ali recebendo aquele monte de estímulo visual, de informação, de cor, de luz, e depois ela demora para desligar, né? Então é igual esses jogos de futebol às 10 da noite, né? Que daí você fica ali naquela emoção, naquela coisa toda ali, o jogo termina meia-noite, você não vai conseguir desligar a TV e dormir. Você vai demorar um tempo para o corpo entender que agora é hora de... Então a gente tem que pensar nisso como um todo, né? Nesses cuidados todos, né? O doutor falou que a insônia, ela pode categorizar de repente um sinal ali de alerta para uma ansiedade ou uma própria depressão, né? O que diferencia, doutor, os sintomas que diferenciam a depressão de uma tristeza passageira? Olha, assim, na questão da depressão, eu acho que a gente entra mais ou menos no mesmo conceito da ansiedade, assim, né? Essa cronificação de sintomas, tá? Então, assim, um exemplo objetivo, assim, do que acontece, né? Com frequência no consultório é o luto patológico, por exemplo, né? Então, assim, às vezes eu entro nessas reflexões com o paciente, algumas coisas, até comigo mesmo. Será que a gente tem como quantificar o luto, assim? Né? Quanto tempo uma pessoa, a gente pode pensar que é um luto normal e um luto patológico, que a pessoa está deprimindo naquele luto? Né? Isso envolve tanta coisa, né? Envolve o momento que aquilo aconteceu, como aconteceu, né? Qual que era a relação de afeto, a proximidade que ela tinha com aquela pessoa. Isso tudo vai interferir nessa vivência do luto, que é muito importante, né? A gente precisa vivenciar isso. A questão é o quê? Quando esse luto, ele não vai embora, né? Ele permanece e a gente não consegue mais fazer as coisas como a gente fazia antes, né? Então vai caindo o rendimento, a gente vai entrando no isolamento com tristeza, com desânimo, com uma falta de vontade, com todas as atividades de vida, inclusive aquelas que traziam muito prazer pra gente no dia a dia, né? Isso vai cronificando com muito prejuízo. A gente começa a perceber um quadro depressivo junto que está se arrastando por um tempo além do normal, né? Claro que, independente, que nem a gente falou, do tempo de vivência de cada um, né? E adoecendo, a gente precisa de um tratamento. Tanto no luto quanto como qualquer outra situação de tristeza que a gente passa na vida, né? Com uma expectativa que a gente criou que não aconteceu, né? Com uma questão financeira, uma questão familiar, um conflito, alguma coisa. O que a gente precisa pensar é que, assim, precisa entrar naquele ciclo de começo, meio e fim, né? Assim como o luto é importante a gente passar, é importante a gente vivenciar aquele momento de tristeza, mas ele tem que ir embora. Né? Ele tem que ir embora para a gente voltar a viver as coisas, voltar a fazer nossas coisas, né? Reviver esses momentos negativos em algum momento com mais resiliência, de uma maneira diferente. Isso é o curso natural. Né? Nesses momentos também, quando a gente não consegue dar esse passo adiante, né? Quando a tristeza, a melancolia, todos aqueles sintomas de depressão, eles persistem por muito tempo, com prejuízo, né, com isolamento e com todas as alterações da depressão, aí a gente já precisa olhar com um pouco mais de cuidado, né, e ver o tratamento que a pessoa precisa, né, seja com medicação, com terapia, com outras mudanças aí para a gente evitar que a cronificação desses sintomas crie alguma situação mais grave, né, uma evolução muito grave da doença. Quando eu perdi a minha mãe em 2012, eu já estava num processo de terapia.
Sempre fui adepta de terapia, né? Mas eu lembro que a psicóloga da época falou assim, olha, o luto tem que ser superado em 2 anos. Passou de 2 anos, se você não superou, aí tem que ficar de olho. Eu acho importante a gente pegar esse exemplo realmente do luto, porque depende muito da relação, do vínculo, né? Do que você vivenciou, das memórias afetivas que ficaram. Então, acho que não dá para estabelecer para fulano, ó, passa aí 2 anos, se você não passou 2 anos, você tá com um problema muito grave. Porque acho que não é assim, né, doutor? Não. Acho que a questão é como essa vivência vai acontecendo, né? Ela vai acontecer... E você vai vendo ao longo do tempo um processo de melhora, independente da gente colocar aí, né? 15, 20, 30 dias, 1 ano, 2 anos, né? Como vai ser essa evolução e os prejuízos, os sinais todos que esse processo vai trazendo. Né? Acho que é mais esse contexto do que números, né? Os números são importantes, talvez, na monitorização, né? Mas não assim, da gente dizer se em 15 dias isso é patológico ou não, como com qualquer outra frustração, tristeza... Sim. Que a gente passa, né? Algumas vão durar 1 mês, algumas vão durar 1 dia, 1 semana, né? E por aí vai. Verdade. E qual que é o papel da família em todo esse processo? Olha, família, acho que assim, ó, no transtorno mental como um todo, né? A gente fala muito de rede de apoio, né? E acho que a família é o pilar muito importante nessa questão de rede de apoio. Tanto na questão do diagnóstico, se a gente for pensar, quanto na questão de tratamento, né? Porque assim, ó, às vezes a gente tem uma pessoa que está muito deprimida, que ela não tem a percepção do quanto ela mudou com esse adoecimento. E quem está em volta, às vezes precisa estar junto ali, né? Para puxar a pessoa ali e tirar dessa sensação desse adoecimento de normalidade, como a gente falou da ansiedade e do estresse, né? Então a família às vezes é aquela que vai lá conversar, que percebe essa mudança, que vai ajudar a pessoa a procurar uma ajuda, né? Vai incentivar um tratamento. Então é importantíssimo. Se você pegar, por exemplo, também paciente numa emergência psiquiátrica, né? Vamos pegar um paciente que teve que você atendeu ele no pronto-socorro em surto psiquiátrico. Se você não tiver informação se esse paciente já estava em tratamento, se ele tomava medicação, se é a primeira vez que ele tem esse surto, né? Se ele já teve outros, você não vai saber como manejar o caso, porque cada situação vai determinar um tratamento, uma investigação, né? Então, acho que a família ela colabora muito, assim, para essa questão de informação que a gente precisa naquele momento que a pessoa não tem condições psíquicas de ajudar, né? De fornecer uma informação de confiança e também na busca do tratamento e na vigilância do tratamento. Tem muitos pacientes que às vezes a gente consegue evitar uma internação, né, mesmo com sintoma mais grave, com comportamento suicida, porque tem uma rede de proteção boa. Né? E ele ali com a família, ele consegue evitar a internação e ter uma proteção suficiente para manter um tratamento em casa e ir retomando as atividades mais rápido, né, do que numa internação, né, num ambiente mais restrito. Tá? Claro que a gente não consegue em todos os casos, né? Depende da gravidade. Mas muitas vezes a gente consegue isso e a família faz toda a diferença. Essa rede de apoio faz toda a diferença, tanto nesse tratamento como no diagnóstico, né? do paciente. E na melhora dele, na né? melhora. Na melhora. As famílias que estão presentes, apoiando ali, dando suporte para o paciente, o tempo de tratamento de resposta ele acaba sendo mais curto? Olha, muitas vezes sim. Sabe? Muitas vezes sim, porque tem muito desse acolhimento, né? Então, a pessoa se sentir acolhida, sentir que está sendo cuidada, né? Que tem algo além do remédio ali que está mudando na vida dela, vai fazer com que as coisas evoluam de uma maneira diferente. Faz toda a diferença, assim. E mesmo o paciente que ele é hospitalizado, a presença da família na visita, a presença da família, o interesse da família na evolução, né, na conversa com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional lá da instituição, quando esses profissionais dão feedback ao paciente que a família veio buscar informação, isso mostra o interesse, né, que as pessoas estão se importando, né, estão interessadas também nesse processo de melhora dele. Então, isso faz parte de uma construção positiva de melhora, né? Muito, assim, faz toda a diferença. Doutor, falando de agora um outro tipo de transtorno, a gente tem um amigo... Luizinho, não sou eu não, Luizinho. Ele trabalhou por muito tempo numa empresa e o pessoal sacaneava ele, né? Então, ele tem TOC, né? Talvez todos nós tenhamos, né? Em algum
nível, né? Uhum. Mas o pessoal fazia de sacanagem mesmo, sabe? Deixava a persiana, uma folhinha virada, uma parte da folhinha virada para cima, outra para baixo. Ele chegava no ambiente de trabalho dele, ele tinha que arrumar, né? Deixar tudo alinhadinho, bonitinho, as persianas. O que é o toque, doutor? Como que a gente explica isso na prática para as pessoas, né? O que isso afeta na vida? Hoje mesmo, antes de vir para cá, conversando mais uma vez com a Luciana, ela falando que um amigo dela tem e ele tem que seguir lá, eu tenho que esquentar a água para passar o café, tem que estar nesses tantos graus aqui e depois se passar eu tenho que mexer e ele fica até numa situação difícil depois se alguém passar o café para ele dele tomar, dele conseguir tomar, deixar a outra pessoa tomar a frente, né? O que é o toque, doutor? O toque, assim, ó, se a gente for pegar ali, né, a sigla, né, ele já fala, né, que é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Então a gente pode ter a presença das obsessões, né, que são essas ideias, esses pensamentos mais intrusivos, recorrentes, que a pessoa perde um pouco do controle, que gera uma angústia, uma ansiedade intensa, e as compulsões, que são aqueles rituais que a pessoa passa a fazer, né, frente a essas obsessões, para tentar diminuir um pouco essa angústia, esse sofrimento todo, né? E isso acaba o quê? Gerando isso que você trouxe, né? Sofrimento, a pessoa perde muito tempo com essas rotinas, né? E isso interfere em tudo, assim, né? Relacionamento, quem estava em volta, a própria organização do dia da pessoa, porque são pensamentos recorrentes que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de lidar, né? E quando ela fica com essas compulsões junto, isso demanda muito tempo, às vezes. E aí não tem como manter o funcionamento normal, né? Com tantas demandas ali no cérebro o tempo todo, né? Uma pessoa que tem toque, ela pode aumentar de nível. Eu começar com algo muito, né? De repente, eu quero chegar e de repente preciso tacar meu papel aqui, minha caneca assim, e de repente eu passar a observar outra situação e começar também a ter compulsão por outra situação. Pode sim. A pessoa pode ter, na verdade, só obsessões, né? Ela pode ter só compulsões, ela pode ter as duas coisas juntas. E essas compulsões, elas podem ir aumentando, né? Conforme a rotina vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, pode ser que ela vai desenvolvendo mais de um ritual, com certeza. E é difícil a pessoa identificar que ela tem o toque? Olha, às vezes é difícil. Né? Tem uma coisa um pouco do insight, assim, né? Algumas pessoas, algumas pessoas elas têm o toque e têm um insight bom, de que aquilo está errado, de que aquilo gera um sofrimento, que ela precisa mudar aquilo. Outras pessoas têm isso prejudicado. E é mais difícil ainda você conscientizar ela que, olha, não está correto isso, né? A maneira como você está levando as coisas, né? Com essas obsessões, isso precisa de um tratamento, a pessoa ela tem um insight pobre, né? O que dificulta o processo de melhora, né? Mas, assim, é muito comum a gente pegar paciente que esses rituais de contaminação, né? Que a pessoa lava a mão o dia todo. Isso. Às vezes até machuca a mão muito, né? Por conta desse excesso de limpeza. Ou de ficar contando coisas, organizando coisas, como você falou, né? Então vai lá no guarda-roupa, tem que estar separado por cor, por tamanho, por ordem, por tal ordem. E isso vai demandando tempo, né? Sim. O principal que a gente considera que eu acho que é o que diferencia um pouco, porque todo mundo tem alguma mania ali, né? Sim, de organizar, de fazer. Esse do guarda-roupa eu tenho, confesso, é tudo por cor, tudo por cor. Mas o que diferencia o toque é que, assim, é esse sofrimento intenso que esses pensamentos, né, eles produzem, né, impelem a pessoa a ter que fazer aquilo, e o tempo que ela perde naquilo. Então ela tem prejuízo, ela tem sofrimento, né, a vida vai travando por conta desses rituais todos. Né? Então acho que essa é a grande diferença dessas manias que a gente tem, um pouco de limpeza, de organização, né? Essas daí são positivas, a gente pode manter. Você sofre quando alguém organiza lá, você organizou por cor, você sofre? Se alguém tira uma cor do lugar e troca de lugar? Eu não entro, assim, sofrimento, mas eu prefiro eu guardar as roupas, as minhas ali, porque eu sei que vai ficar na cor, na ordem que eu quero. Então, na hora que eu vou me vestir, vou pegar o que eu preciso, é muito mais fácil pra mim, porque eu já sei onde tá. Meu cérebro já gravou, então é mais prático. Mas assim, acontece, às vezes o Ronaldo guarda uma coisinha no lugar errado. Não surto por conta disso. Mas já é um sinal, né, doutor? Mas eu fiquei curiosa, porque você falou sobre pensamento intrusivo. Isso. O que realmente é isso? Porque qual que é a minha dúvida?
especialmente o meu cérebro, ele ama criar cenários. Aham. Então, às vezes, acontece uma situação, ou vai acontecer, e assim, é que nem Indivertidamente, Aham. que aparecem lá várias imagens. Então, meu cérebro mais ou menos faz isso. Ele cria várias possibilidades, e no final das contas, às vezes, nenhuma vai acontecer. Mas ele teve esse momento. Isso é um Aham. pensamento intrusivo? O que seria isso? Assim, no toque, né, na obsessão, é um pensamento que, entre aspas, assim, a pessoa não consegue se livrar dele, né? Ele fica ali de uma forma tão repetitiva, que muitas vezes ela não consegue mudar o foco da atividade para desconstruir, né? E assim, às vezes você pode ter um pensamento que nem você falou, mais direcionado a uma coisa durante o dia, mas isso é num momento do dia, num momento da semana, numa situação específica, né? A obsessão do toque, ela é recorrente, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa ela entra para tomar banho, por exemplo, ela fica 2 horas tomando banho, porque ela tem todo um ritual da maneira que ela vai se limpar, quantas vezes ela vai se limpar, e ela não consegue não fazer, ela não consegue não pensar naquilo. É uma coisa que consome extenuante e de forma repetitiva, né? Agora, tem mais um diagnóstico aí, que às vezes as pessoas confundem também, que é a questão do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Meu Deus. Ele é diferente do toque. Explica pra nós, doutor. Né? Porque assim, ó, no transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, a pessoa também vai ter essa rigidez de comportamento, né? Então ela vai ter essa coisa de organizar, né? Ela pode ter... A diferença é que ela não vai ter os pensamentos intrusivos, ela não vai ter essas obsessões o tempo todo, né, para ela fazer as coisas. Ela vai ter isso mais como um funcionamento dela, algo da personalidade. Então ela vai ser muito organizada, né? Ela vai querer organizar tudo, limpar tudo, vai querer o ambiente todo controlado, né? Ela entende que para as coisas darem certo e para ela alcançar as metas dela, ela precisa agir dessa forma, mas ela não tem as obsessões, aquelas compulsões o tempo todo. É um funcionamento diferente, assim, né? Uma coisa que para ela entende como mais natural. Ela alcança as metas dela fazendo isso. Então ela não tem essa questão do sofrimento recorrente com a obsessão, né? Talvez perde um pouco mais de tempo ali nessa rotina mais rígida, mas não traz prejuízo, ela consegue se organizar de uma forma que ela lidar com aquilo ali e faz outras coisas, né? Então vai num ritmo diferente. O doutor, pegando até desse pensamento intrusivo, ele ocorre só com pacientes que têm o toque. Ele é uma situação, né, de quem desenvolve o toque, e pegando até um exemplo, de repente, vamos ver se o doutor pode me corrigir. Eu discuti com a minha mãe de manhã, né, e fui para o meu trabalho. Aí eu fico, ou de repente discuti, fiz as pazes, mas cheguei no meu trabalho, vem aquele pensamento, puxa, eu não deveria ter falado assim. Aí vou focando. Nossa, meu Deus, será que eu magoei a minha mãe? O pensamento intrusivo, ele acontece meio que assim? Nessas situações pode acontecer também. Né? Você ficar naquela repetição ali, né? Mas a diferença é que aquilo ali vai descontinuar ao longo do dia, que nem eu falei. Ao longo da semana, você não vai ficar... Você teve aquela situação, teve esses pensamentos mais recorrentes durante o dia, mas eles vão diminuindo. Né? No toque não, eles são contínuos. Assim, eles são contínuos. Né? Então, eu vou sair daqui a pouco, eu vou conferir a porta, se fechou. Eu vou sair, eu vou voltar 3 vezes para conferir a porta. Eu vou chegar no carro, eu vou conferir a porta. Né? Então, eu vou ficar nesses rituais o dia todo. Entendi. Né? Alguns têm umas questões de ficar contando também. Questão com número, né? Então, conta os números para fazer as coisas, organiza uma forma das horas para poder realizar tarefas, não realiza a tarefa na hora tal. É um prejuízo constante, uma coisa que cronifica. Entendi. Né? E aí que está o prejuízo. Porque um pensamento recorrente de uma situação que ocorreu no dia, ou também no dia posterior, ele é comum. Agora, se ele se torna ali, né, mesmo resolvida a situação, eu tenho que ter aquele estado de vigilância. É complicado, né? É complicado. Doutor, e o doutor acha que pós-pandemia os problemas de saúde mental eles se agravaram? Com certeza. Com certeza se agravaram muito, assim, né? As pessoas ficaram desassistidas na pandemia, porque não, né, sem acesso ao atendimento. Muitas abandonaram o tratamento. Né? Tratamentos, às vezes, que estavam estabilizados de longa data, que a pessoa perdeu a continuidade. E outras iniciaram algum transtorno psiquiátrico devido ao próprio Covid, né, que era um fator de risco, ou por muitas situações que levaram ao adoecimento, né? Então, problemas financeiros, sociais, o próprio isolamento, né?
perdas familiares significativas, né? Então, acho que tudo isso somou. E tem resquícios ainda, né? Embora aí já vai fazer o ano que vem, no começo do ano, 5 anos do início da pandemia, né? Começo de 2020, a gente ainda vê um pouco disso, assim. Uma coisa que me chamou muita atenção no pós-pandemia foi a piora da insônia, que a gente estava conversando outra hora, né? Associado também a ansiedade, a depressão, e me parece até da fisiologia do Covid mesmo, aí parece ter deixado um pouco disso, sabe? Então a gente teve quase que um problema grave nesse pós-pandemia com o abuso de medicações para o sono, assim, né? Indutores do sono, benzodiazepínico já é uma coisa mais de longa data, mas acho que o que veio por último aí dos indutores do sono, o Zolpidem, que entrou muito na moda aí, né? Ultimamente, isso eu acho que acabou piorando, tendo um pouco de problema pós-pandemia, né? Inclusive agora, de agosto para cá, a Anvisa até mudou a prescrição agora dos indutores do sono, que também viraram os famosos tarja preta, aí que o pessoal fala, né? Os receituários azul, aí B1, para a gente ver se consegue ter um controle melhor na prescrição desses remédios, né? Com mais orientação, de forma adequada, tempo adequado, porque foi se banalizando um pouco assim, né? Sim. Então, é mais fácil eu pegar a receita para alguém e começar a tomar o remédio para dormir melhor do que eu fazer todas aquelas medidas que a gente conversou, ou mesmo procurar um tratamento para entender o porquê que essa insônia persiste no pós-pandemia, né? Será que ela está ligada a alguma ansiedade, alguma coisa da rotina que está diferente, né? Então é mais fácil. Então isso chamou muita atenção, porque a gente começou a ter casos graves, né? De dependência desses indutores do sono. Acho que como um todo a gente teve que nem eu falei, uma segunda epidemia dos transtornos mentais aí, pós-Covid, sabe? O doutor havia falado aqui em off, nos bastidores, que também os casos de TDAH surgiram muito, né? Muito. Por quê, doutor? Foi decorrente do quê? O transtorno de déficit de atenção, né, hiperatividade, principalmente o transtorno de déficit de atenção, né, que é mais comum aí no adulto, a gente pode ter ele numa forma primária, aquele transtorno um transtorno de neurodesenvolvimento que vem desde lá da infância, com os prejuízos que a pessoa vai vendo ali na idade escolar, até a idade adulta, né? Ou a gente observa muito déficit de atenção secundário a outros fatores. Então, assim, transtornos de humor como um todo podem causar déficit de atenção. Ansiedade pode causar déficit de atenção. Insônia pode causar déficit de atenção, né? Esgotamento pode causar déficit de atenção. Então, eu acho que como essas doenças todas ficaram mais prevalentes, a atenção também ficou pior, né? E aí as pessoas começaram todas a achar que tinham déficit de atenção, né? E começou esse boom, né? Agora, assim, e hoje em dia a informação chega muito fácil na internet, às vezes ela ajuda, mas às vezes também ela vem de uma forma distorcida. Sim. E aí o pessoal começa a enumerar uma série de sintomas lá que são mais consequência do que diagnóstico de déficit de atenção. E aí as pessoas começam, nossa, eu tenho isso, tenho aquilo, então eu tenho déficit de atenção. Vai para o consultório meio com um diagnóstico pronto já, né? Às vezes é difícil desconstruir isso. Porque, por exemplo, assim, vamos pensar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, né? E ela tem um déficit de atenção junto. Não adianta eu iniciar um tratamento para ela para um déficit de atenção sem tratar essa ansiedade. Primeiro que a causa provavelmente está associada à ansiedade, né? Segundo, que todo esse prejuízo cognitivo de atenção que ela tem com a ansiedade vai dificultar eu fazer esse diagnóstico diferencial, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, a epidemia, né, a pandemia, ela trouxe uma piora de todos os transtornos, e isso piorou, né, a atenção das pessoas, o que gerou essa dúvida. E aí começou a gerar muita informação distorcida também na internet, que complicou um pouco ali esse excesso de diagnóstico. Né? Até me colocando como exemplo, né, o doutor pode falar se eu tô com TDAH ou não. Mas eu já acordei e dentro, na pia lá do banheiro, a pasta de dente e uma pomada, eu peguei a pomada e escovei o dente. Né? Óbvio, eu não tava com a minha atenção plena ali. Ou pode acontecer muitos casos de você sair do quarto, ir pra geladeira. Puxa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Não significa que eu tenho TDAH, né, doutor? Porque isso aí acontece muito comigo, de chegar, pegar a xícara, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Aí eu tento voltar, porque em algum momento algum elemento vai me fazer lembrar o que eu tinha que fazer. Porque as pessoas estão confundindo muito isso, né? Às vezes eu tô falando com o doutor aqui, aconteceu alguma coisa, fui resolver ali, aí eu volto aqui
e esqueço de dar continuidade. E as pessoas já acham, é meu TDAH. Sim. Acho que a gente não pode generalizar, né, doutor? Isso. Porque assim, se a gente for pensar, tudo isso está envolvido com o quê? Aquela memória mais imediata que a gente tem que ter para, né, ir executando as coisas, né? E o que a gente precisa para essa memória imediata? Foco e concentração. Então, às vezes, num período do dia ali, ou numa situação de muito estresse, correria, né, esgotamento, que você está com o foco e com a concentração prejudicada, você começa a ter esses lapsos de memória, né? Ou de no automatismo fazer as coisas assim, né? Mas também, né, é uma coisa transitória, uma coisa que acontece pontualmente numa fase do dia e depois não tem mais, né? O transtorno de déficit de atenção é uma coisa persistente, né? Então, se o diagnóstico é no adulto, às vezes a gente não tem todas as informações que a gente precisa lá de trás, né? A pessoa não lembra mais, né, a questão da escola, como que era. Ela lembra, assim, de alguns pontos específicos, né? Mas o prejuízo de funcionamento é muito grande, assim, né? Então, a pessoa, ela não consegue fazer no trabalho, né? Ela se perde no trabalho porque ela não consegue se manter, às vezes, numa atividade concentrada por muito tempo. Eu já tive paciente que perdia voo, trabalhava com muita viagem, se confundia nos voos, chegava no aeroporto no dia errado, na hora errada, né, por conta dessa questão do déficit de atenção. Desorganização total em casa, né? Então, tem paciente que já falou para mim que tinha 10 cópias de chave, porque ia pro trabalho, voltava para casa, não tinha levado a chave, então deixava uma no carro, uma no escritório, uma em casa, uma não sei onde, porque ele sabia que se ele não tivesse chave em todos os lugares, ele ia ficar preso para fora. E como é que ele fazia para lembrar onde que estava a outra? É um desafio, né? É um desafio. Então, assim, é uma rotina que vai travando. E esses pacientes, quando eles entram em tratamento, a primeira coisa que eles falam é por que eu não busquei o tratamento antes, assim, fiquei tanto tempo com tanto prejuízo e não vim antes, né? E aí tem muitos fatores, né? Acho que, assim, o déficit de atenção hoje, ele, assim como todos os outros transtornos, eles são melhores diagnosticados, as pessoas estão mais abertas em procurar tratamento, né? A gente tem menos preconceito de buscar o tratamento, as pessoas conversam entre elas mais dos sintomas, né? Então faz uma autoanálise melhor, se precisa de ajuda ou não. Acho que tudo isso mudou ao longo do tempo, né? Mas os pacientes têm uma mudança significativa. Um paciente disse que o primeiro dia que ele foi tomar a medicação para o déficit de atenção, disse que ele olhou para a mulher dele e falou assim, é sério que vocês vivem assim? Sabe? Porque ele descreveu o mundo de uma forma tão diferente. Que legal. E tão mais fácil. Então você vê como é transformador, né? Mas é essa cronificação de prejuízo também, de sintoma, né? De uma rotina que vai se complicando toda por conta da atenção, né? E que realmente daí precisa de um tratamento, de uma medicação, de uma terapia. Claro que assim, não são todas as pessoas que vão se adaptar com medicação e não são todas as pessoas que precisam da medicação. Depende muito da intensidade desse déficit de atenção. Então, tem paciente que tem um grau mais leve, por exemplo, que com terapia, com uma reorganização de trabalho, de rotina das coisas que ele tem que fazer, ele consegue manter sem medicação. Agora, o paciente, se ele tem um quadro mais grave já, né, que ele perde trabalho, perde voo, tem o risco de se envolver num acidente de trânsito por déficit de atenção, esse não tem como fugir do remédio, né? E aí também é um uso contínuo aí para ajudar nessa melhora. E tudo começa com a decisão de ir para uma consulta com o psiquiatra, né? Psiquiatra, né? Tudo começa com essa decisão. Mas eu acho que isso é importante, acho que talvez assim, o excesso de informações que a gente tem hoje, né, também ajuda as pessoas a conscientizar as pessoas dessa necessidade de tratamento. Né? Acho que elas buscam mais isso, assim. Embora a gente tenha algumas questões culturais ainda, assim, né? Que a pessoa que procura o psiquiatra, ela é preguiçosa, ela tem coisa de doido, ela tem a mente fraca, né? Tem muito disso ainda. Muito menos, mimimi, eu acho. né? Então, eu acho que assim, a negação e a falta de informação é o que sustenta isso. Né? A partir do momento que você tem mais informação, né? Que você para de negar a doença, que você entende o que está acontecendo, você diminui esses preconceitos todos, né? Que infelizmente ainda acontece. E acontece inclusive em hospital, em ambiente de saúde, né? Infelizmente. Então, talvez aquele momento que a pessoa é a chance de você ajudar ela, que ela está fragilizada, que ela foi procurar um apoio, né? O preconceito, ele desconstrói o momento mais importante, né? Que você pode mudar a vida da pessoa, pode salvar ela, né? Uma pessoa que às vezes está com um comportamento suicida de longa data, que está tentando achar um jeito de procurar uma ajuda, aquele é o momento, e às vezes o próprio preconceito da doença, ele atrapalha isso.
Sim. Né? Então, a gente infelizmente tem isso em tudo ainda, né? Mas eu acho que cada vez menos, assim, né? Existem algumas campanhas aí do Conselho Federal de Medicina, né, da ABP, tudo, em relação à questão da psicofobia. Então, eu acho que isso vem sendo muito divulgado, muito trabalhado, né? E as pessoas têm procurado mais o tratamento por estar se conhecendo melhor, estar se informando, né? Trocando informação, né? Isso. O paciente, eles falam assim, que ele chega na roda de amigo lá, no churrasco, no trabalho, você toma isso, você toma o quê, você toma... Bem isso. Então... a gente fez a gente sempre vem trabalhando, né? 22 anos aí divulgando vídeo. Antes da gente chegar daqui a pouquinho tá quase terminando, né? Doutor, eu acho importante a gente reforçar, principalmente nesse Janeiro Branco, porque eu lembro que uma vez a gente foi fazer um vídeo, há muito tempo atrás, né? Talvez as coisas tenham melhorado e evoluído. Mas que entrou pessoas no comentário, foi sobre transtorno de saúde mental. Isso é coisa de falta de Deus, isso é coisa de você levantar e lavar uma roupa, isso é coisa, né? Depressão, isso é falta de ter o que fazer. Sim. Eu acho que não é assim, né? Sim. Então, especialmente nesse Janeiro Branco, deixa uma mensagem, principalmente para essas pessoas, né, doutor, que estão passando por uma situação que precisa da ajuda do médico, né, que é interessante buscar ajuda, que é primordial. Como o doutor disse, acho que só a medicação ela não vai fazer o milagre, tem que ter todo um conjunto, né, a adesão, mudar um pouco o estilo de vida, né, mas deixar claro que depressão, transtorno de ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno de saúde mental não é coisa de gente fraca, né, doutor? Com certeza não, né? E assim, aí até fazendo um link, né, dessa questão que você falou do déficit de atenção, que eu lembrei agora, muitos pacientes que, quando eles vêm buscar o tratamento, a primeira coisa que eles falam é assim, quando eu era menor, eu era chamado de preguiçoso, porque eu não conseguia fazer as coisas, né? E se eu tivesse feito o tratamento lá atrás, talvez hoje eu tinha uma formação diferente, eu tinha um trabalho diferente, eu tinha tido uma conquista diferente, né? Puxa. Então, assim, tudo que foi privado dessa pessoa, né? Por uma interpretação errada, né? Disso tudo. Sim. Então, eu acho que isso serve para o déficit de atenção, serve para depressão, serve para ansiedade, né? Serve para todos os transtornos mentais, como serve para as outras doenças, né? Sim. Então, como a gente pode ter um problema no coração, né? Um problema no estômago, um problema na perna, a gente também pode ter um adoecimento mental, né? Sim. E a gente não pode mais, não cabe mais hoje, né? Acho que diante de tanta informação, de tanta coisa que a gente traz, a gente não permitir as pessoas se tratarem, né? Então, acho que a gente tem que oferecer cada vez mais tratamento, né? Eu acho que, embora os números indiquem que a gente tem uma epidemia de transtornos mentais, que o Brasil não esteja numa situação tão boa, né? Falta muito ainda para a gente fazer para melhorar em relação a tratamento ambulatorial, a CAPS, a melhorar a hospitalização, né? A trabalhar uma rede de saúde mental verdadeiramente como um todo para a gente ter um cuidado melhor, né? Então, vamos pensar, começando 2025, vamos voltar naquela ideia da lista lá, né? Vamos colocar a gente como primeiro da lista, né? O nosso cuidado, a nossa saúde mental como primeira, e vamos pensar se a gente precisa de um tratamento, se a gente precisa de uma terapia, se a gente precisa de uma ajuda, e buscar colocar isso em tudo que a gente vai fazer, né? Sem preconceito, né? Sem preconceito. Mas para a gente terminar o ano melhor, né? Com mais produtividade, menos esgotado, sem adoecimento, né? E bem para as conquistas aí de 2025. Com certeza. Com certeza. Doutora, eu quero te agradecer muito, tá? Agradecer a Maiara mais uma vez e pedir para quem está assistindo aí, compartilha com a pessoa que você ama, que está precisando de ajuda, que muitas vezes você não tem condições ou que está com uma dificuldade de chegar e acessar ela e mostrar para ela que ela está passando por uma dificuldade. Compartilhe esse vídeo, né? Encaminha aí para quem você acha que está precisando ouvir essas palavras. E olha, janeiro está só começando, então vamos começar com tudo, como o doutor disse, colocar a nossa saúde, colocar a gente como prioridade nessa lista, né, doutor? E lembrando também que as redes sociais também pode ser uma forma de você pedir ajuda. Isso. Doutor, qual que é a sua rede social? Isso. Seu arroba no Instagram? É jpbula.com.br.
joãobula.psiquiatra. Bula Isso. com 2 L's. Bula com 2 L's, Isso. joãobula.psiquiatra. Então, às vezes, se for muito difícil para você tomar a decisão de ligar no consultório, ligar na SSG, mandar uma mensagem, vai no Instagram do doutor ou de qualquer outra pessoa que você se sinta confortável, que às vezes pessoalmente é difícil. Aham. Fala que você precisa de Isso. ajuda para agendar uma consulta, que com certeza você vai ser encaminhado. Isso. E pode contar com a SSG, viu, gente? Quiser mandar um direct lá pra gente, manda que a gente te ajuda, tá bom? Gente, obrigada. Obrigada. O papo foi ótimo. Foi Obrigada, ótimo. doutor.